queridas irmãs e irmãos, e as rosas floresçam em vossa cruz. Então, dando prosseguimento a esses encontros de astrodiagnose, vamos iniciar falando sobre... Vocês têm vindo nos outros encontros? Qual é a primeira coisa que nós temos feito? Mapa de retrospecção. Mapa do dia. Vamos ver o próximo ponto. Todos esses mapas que nós estamos vendo, é importante ver sob que perspectiva que a gente está olhando para ele. Porque senão a gente fica refém de algo que é muito raso, quando na verdade eles simplesmente são uma sombra daquilo que de fato é. Por isso temos insistido nessa ideia de que, muito além daquilo que a astrologia representa, existe algo que se chama sentido. Quando a gente pensa na humanidade, o melhor atributo que denomina o sentido da existência humana diz respeito ao amor. Todo e qualquer estudo de astrologia, toda e qualquer leitura que nos afaste do princípio do amor, provavelmente é um equívoco para a nossa onda de vida. Abaixo do sentido, que é o amor, que nos dirige como princípio maior, existe um conjunto de leis que determinam como que as coisas são para nós. Um dia foi uma lei quando estávamos no paraíso de não fazer uma coisa. Quando nós fizemos essa coisa, elas se tornaram 10 leis. E assim por diante, as leis vão se tornando complexas na medida em que a nossa relação com elas peca em algum ponto de ressonância. Abaixo dessas leis existem forças que determinam todos os acontecimentos que estão entre nós, ocorrendo a cada dia, cada encontro, cada evento, os nossos compromissos. São forças que estão determinando. E que finalmente culmina nesse desenho da natureza que nós estamos intimamente relacionados hoje, dentro de um dos seus 4 reinos. Nós somos do reino humano e compomos a natureza juntamente com o reino animal, vegetal e mineral. E a astrologia, quando a gente estuda, ela se encontra nessa região, entre essas leis maiores e essas forças que operam. Quanto melhor nós nos apropriarmos dos princípios astrológicos, mais rapidamente poderemos cooperar com as leis e não sermos joguetes de forças. Hoje o Oswaldo falou: quem está pensando? Sou eu ou estou sendo pensado? É disso que se trata. É exercitar a hierarquia de Áries, é exercitar esse eu sou. Então, que dia hoje? Tem alguma coisa que é comemorada nesse dia de hoje? Dia da mentira. E para o estudante Rosa Cruz, como a gente define a mentira? Ela é, ao mesmo tempo, suicida e assassina. A mentira e quem mente é um suicida e um assassino do potencial. Não é isso? Mas qual que é a estrutura da mentira? Quando a gente fala de mentira, do que a gente está falando de fato? Uma brincadeirinha? Porque a gente está aqui habitando essa sala, né? Imagine uma pessoa que escolha habitar a mentira. Tem uma distorção da realidade, inicialmente, tornar totalmente diferente. Uma infantilidade também. Somos infantis quando vivimos sonhos. Posso dar a minha versão? Qual a sua versão? A mentira é uma coisa que a gente cria quando quer ficar em paz com o marido ou a mulher. Não, se você só... Mas é importante saber que cada um de algum modo sabe o que é e do que se trata a mentira. E é importante saber que na medida em que nós compartilhamos uma mentira, toda a nossa vida
passa a ser permeada pela mentira. E é esse permeio da mentira que torna a compreensão desse conceito interessante. Porque depois tudo que nós buscamos ter uma certa solidez, uma certa consistência, se torna abalável e abalável. E a gente não compreende por que as coisas ocorrem dessa forma. Nós esquecemos que mentimos, só que a mentira já adentrou o nosso ser, adentrou a nossa vida. Daí a importância de viver o presente e ter essa relação com o não mentir. Essa coerência, ou essa integridade. Integridade. A gente pode olhar para a mentira de um ponto de vista bastante físico, porque a nossa mente ela é uma mente cristalizada, ela funciona de forma concreta. Então, para compreender, nós precisamos de coisas que possamos pegar, experienciar, para que depois a gente possa transformar em algo. E com a graça de Deus, algum dia a gente possa chegar a abstrair possibilidades maiores. E o processo de cristalização do gelo, todo mundo já viu o gelo cristalizando? A água, né? A água está fluida, e aí você põe no potinho e põe na geladeira, né? Não é? Todo mundo entende como o gelo se forma? Agora, tem diversos tipos de água. Vocês sabiam que uma água mais pura, ela se cristaliza de uma forma mais consistente? Não sabia? Bom, vamos agora ver água de cachoeira. Vamos congelar água de cachoeira? Pode ser. É congela? Podemos. Cachoeira congelada. Você acha que se a gente pegar uma água de cachoeira na hora e colocar dentro da geladeira, a consistência dela vai ser maior ou menor do que uma água pura, destilada sem nada que esteja na natureza? Menor. Menor. Porque dentro da água da cachoeira, não só vão existir alguns outros elementos, como tem uma outra coisa que diz respeito à natureza de outro elemento, o ar. Temos essa ideia da água da cachoeira e pensar na água gaseificada. O que acontece? A água que está gaseificada, ela não é água propriamente, ela tem gás dentro. Vamos olhar para esse gás como se ele fosse a mentira. E vamos pensar no que esse gás faz com a estrutura daquela água que você queria congelar. Alguém já fez a experiência de congelar uma água que é pura e uma água com gás? Não. Sim. Estudar o gelo. Sim, Oswaldo? Sim. Você percebe a diferença na consistência da água congelada pura para a água congelada com gás? Enorme. A água congelada com gás, comparada em pureza com a água congelada pura, é esfarela. Porque ela não é íntegra. Ela congela também. Fica porosa. Ela fica porosa. Aquele gás fica preso no interior. Assim a mentira constitui a semelhança desse ar na água, aquilo que nos mata, aquilo que nos diminui a consistência. E quando nós precisarmos da nossa própria integridade, ela não vai estar presente. E na ausência dessa integridade, nós estaremos enfraquecidos. Faça uma experiência em casa. Água pura e água gasosa. Congela as duas e aperta os dois gelos depois para se surpreenderem com uma forma possível de olhar para a mentira e a sua relação com a questão da integridade. Imaginem vocês, a gente pode transpor isso para a nossa vida cotidiana dentro da própria ideia de como a nossa sociedade está organizada. Imaginem pessoas que se unam em favor de um ideal, mas o ideal dessa pessoa é vermelho e o ideal dessa pessoa é azul. Mas elas chegaram à conclusão que se eles não juntarem vermelho e azul, eles não conseguem representar uma maioria. Mas elas se vestem de nuances completamente opostas entre si. Quase como que não precisasse se calar ou ficar cego a como o outro é, para que eles coabitassem aquele espaço.
Isso é quase que construir uma instituição sobre uma base de mentira. E aquilo que se constitui sobre a mentira, na mesma medida, fica poroso, não fica íntegro e corre o risco de ser dissolvido. Especialmente nesse ano que está adentrando, e principalmente nas análises anteriores até 2021, nós vamos observar inúmeras experiências sociais em que aquilo que for permeado por mentira vai vir à tona. Não há mais como tampar o sol com a peneira. Porque a integridade tem uma força em si. Independente ou não dela ser reconhecida, ela tem que se apresentar como tal, até que as pessoas possam reconhecer e optar por aquilo que seja íntegro. Vocês estão entendendo o poder da mentira enquanto fator corrosivo? Mas muitas vezes a mentira é para salvar muitas vidas, né? Vamos dizer, se você mora... Filosofia Rosa Cruz. Ah, tá, eu estou falando da Segunda Guerra. Salvar que vidas? Se era suicídio e assassino. Você está falando de uma boa mentira? Não estou falando de boa mentira. Você vive dentro de um lugar onde não te é permitido viver e você provoca uma fuga desse lugar. E você tem que planejar essa fuga para poder sair com o maior número possível de pessoas. E você tem que fazer isso na calada da noite ou em outros momentos. E é uma mentira que você está provocando. Quando nós nos movemos em direção àquilo que nós acreditamos, nós estamos nos movendo em direção à verdade. E a questão aqui não é apontar onde está a mentira do lado de fora. A questão aqui é uma reflexão até que ponto que eu, a minha vida e as minhas concepções e valores são permeados pela mentira. Porque é muito fácil a gente adquirir essa habilidade de olhar para fora e conseguir diagnosticar e identificar a mentira nos outros. Mas não olha para você. Mas no nosso caso em especial, como a gente habita uma certa qualidade de espaço como é o Brasil, é importante a gente pensar, puxa, por que a gente veio parar no lugar como esse? O que isso tem a ver comigo? Né? De bom, posso voltar aqui um slide? Claro. O sentido da vida é o amor. É isso? É possível o amor conviver com a mentira, mesmo que ela seja pequena? O amor, ele tem uma qualidade que, pelo menos até esse momento, não há nenhuma outra instância que nos oferece, que é a qualidade da absoluta inclusividade. Dentro do amor, tudo pode ser, tudo é permitido. As coisas que são menores que o amor, elas se coagulam como que ocupando um espaço, tentando se separar e se definir como tais. Mas elas continuam imersas no amor. O amor é algo que a tudo inclui. A história da prostituta. Ninguém te condenou, nem eu te condeno. Puxa, mas a lei estava lá clara o que é para ser feito. Não é interessante? Nada melhor para se falar no dia da mentira, né? Para a gente poder aperfeiçoar e poder escapar desses erros. Para que serve o conhecimento? Se não para escapar da Para que polícia. serve o conhecimento? da polícia. Se não para se dar bem. Não é? Não é o que a gente faz com o conhecimento? Eu acho que o conhecimento serve para isso, para se dar bem. Né? Mas na mesma medida que essa astúcia toda permeia, que a gente usa esse mercúrio dessa forma, de algum modo, essa fragilidade da nossa integridade, porque isso vai permeando todo o nosso ser, também pode ser o principal bloqueio, eu estou especulando, a uma possibilidade dos nossos olhos se abrirem a outras realidades, a outras formas de perceber e a nossa própria verdade. Talvez se a gente alcançar esse estado de integridade, a própria vida possa começar a se mostrar de forma diversa, diferente.
algumas coisas que não estavam lá começam a aparecer lá, como o Oswaldo estava falando. O Oswaldo falou, fiquei até assustado, ele disse que aqui está cheio de coisa invisível acontecendo. Já pensou que bacana poder ver isso? Sem se assustar? Porque diz que o mentiroso se assusta. Porque ele vê tudo. O próprio Alzheimer também tem uma relação com a mentira. Tem, né? Porque para que você possa abandonar um corpo que está completamente inconsistente, você precisa esquecer. Senão você vai estar tão envergonhado que você não consegue nem cumprir. Então, algumas possibilidades do adoecimento, eles são como que janelas que eles estão favorecendo um processo e não dificultando. Essa interpretação é sempre arriscada e cuidadosa. Então, lembra do sentido maior, porque se isso soar condenatório, não funciona. Mas esse esquecimento que as doenças degenerativas atualmente nos estão propondo, provavelmente eles estão relacionados a algo que nós não estamos fazendo direito. E a gente precisa esquecer para sair daqui. A gente não pode sair daqui lembrando. Fala. Então olha que interessante esse mapa do dia da mentira, né? Levando em conta essa questão do Mercúrio. Mercúrio está em touro. Mercúrio está em touro, mas ele é o regente do ascendente e ele está na casa 8. Ou seja, essa mentira que nasce hoje, nesse dia, nesse momento, ela está sendo convidada a morrer. E nessa palestra nós estamos atentando a elas. Nós estamos atentando. Muito complexo dizer que a gente está contra a vida dela, né? Mas nós estamos desafiando a presença da mentira entre nós. As nossas palavras, de alguma forma, convidam ao processo de dissolução da nuvem de mentira que nos envolve, enquanto algo que nós somos vítimas, para que possamos ser possuidores desse arbítrio novamente. Então, não só o regente de Virgem, como o regente no meio do céu, onde está a Lua, porque a Lua está ligada ao mundo das formas, e aqui as formas estão mais uma vez geminianas. Estamos nesse momento oportuno para discutir qual é a dinâmica da mentira, o que há de verdade nela e devolvê-la ao lugar de onde ela veio. Porque se nós nascemos da mentira, nós trazemos a mentira para esse mundo. Então talvez esse momento seja oportuno para devolver a mentira ao lugar que ela pertence. É o lugar de origem. Ao lugar indiferenciado, aonde ela possa silenciar e não nos incomodar. E isso precisa ser feito com muita reverência, porque mesmo a mentira, São Francisco de Assis, é uma irmã. É uma irmã. E ela está fazendo um trabalho, e alguns de nós só conseguem fazer esse trabalho a partir de sofrimento, a partir de dissolução. Então ela tem esse papel, por incrível que pareça, assim como todas as outras irmãs doentes. Então é importante que o quanto antes nós façamos esse trabalho, nós façamos esse trabalho de devolvê-la ao útero da natureza, como o Oswaldo falou bem, que é a casa 12, onde todas as potencialidades se mostram antes do processo encarnatório. Nesse momento é muito oportuno. Né? Mais alguma coisa? Ricardo, uma vez que a gente não enxerga tudo que existe, é possível falar uma mentira completa? Sempre dentro de uma mentira existe uma parte de verdade. Caramba! Ângela, o que é isso? Então você está me convidando a olhar para a mentira como se ela pudesse ser parcial ou completa. Então é possível existir uma mentira completa? A observação da mentira completa não é um processo a ser olhado a partir de fora. A única forma de você olhar de fato para uma mentira em sua completude é olhar um olhar mais profundo para o ser que você é. Porque isso não é algo discutível, porque cada pessoa tem um ser em um caminho de autotransformação. O estado que cada um está é diferente. Então analisar o que é completo ou parcial, se não a partir de dentro, consigo mesmo, não é possível.
Então essa mentira que a gente discute aqui é ser sempre parcial. E talvez em algum momento foi permitido a alguém mentir em favor do seu processo evolutivo. Agora você tem que olhar para a sua vida e saber se ela é uma mentira e se ela é completa ou não. Isso cabe a você. E se a gente olhar silenciosamente para a nossa vida, a gente percebe se a gente é uma farsa ou não. A mentira completa é essa farsa. Se a nossa vida for uma farsa, a gente pode parcialmente parecer coerente com tudo isso e até admirável. Mas interiormente, como que é isso? A mentira é mensurável. Se você quer olhar para a mentira de uma forma parcial, a gente consegue partilhar aqui. E todo mundo vai relativizar a mentira. Eu posso falar uma coisa que para mim é um absurdo de mentira, a pessoa vai falar, isso é só uma mentirinha. Então, para você olhar isso com uma perspectiva completa, você precisa evocar os seus referenciais pessoais e aplicar tudo aquilo que você já tem em termos de autorreferência. E ver quantos por cento de você é ou não consistente com aquilo. Falar em completude de mentira, você vai começar a conversar a partir de um espaço que é absoluto. E conversar a partir do absoluto é onisciência, é onipotência. E só pode ser praticado onisciência e onipotência de eu comigo mesmo. Ou se eu entrei em relação direta com Deus. Ricardo, por favor. Qual seria a razão perante da natureza? Qual seria a razão da mentira? Eu não faço ideia de qual é a razão. Eu minto para me dar Ele bem. existe desde que é uma razão. Eu minto para não ter problema e me dar bem na vida. Eu não vejo razão em si na mentira. Talvez ela tenha um propósito do exercício da tentação e observar o estado que nós nos encontramos. Quem traz essa mentira? Então talvez essa mentira, no seu devido lugar, ela não seja tão ruim como um lugar onde nós conseguimos trazê-la tão profundamente aqui na Terra. Talvez essa mentira e os seres que são condenados a proporcioná-la nas tentações tenham o seu porquê de ser. O caminho da verdade é o caminho do Cristo. Ele mesmo se define. Eu sou a verdade. O caminho da mentira não diz respeito ao Cristo. Então, quando a gente pode olhar para o referencial de verdade, talvez a mentira se faça mais clara para a gente. A mentira... Volta aí, então. Eu vou querer metade do seu salário. Pode deixar. Vou te dar mais que isso, você vê? É suicida e assassina. Ela tem a ver com a morte. Volta. Em particular, escorpião. Pra frente. Isso. Que diz respeito à casa 8. Escorpião. Morte. Regente do escorpião é o que nos leva à ação. Marte geralmente está associado com que entidade, com que ser que a gente fala? O próprio portador da luz. Que de fato nós deveríamos trabalhar a casa 8 no processo de autotransformação contínua. E a verdade é um antídoto espetacular como motor da casa 8. A gente morre quando a gente abre mão da verdade e escolhe a mentira. Então você morre. É a casa 8 que te mata. É aqui que você morre. Quando você mente, ou antes de você mentir, você já pode saber quais serão as consequências na sua vida olhando a sua casa 8. Porque mentir é negar-se a viver, é não aceitar o que a vida te propõe. Então, astutamente, a gente busca uma forma de estar que escapa àquela morte, ou transformação, ou experiência mais dificultosa de exercitar. Então, ele tem uma relação com essa casa da transformação. Observa você antes de mentir.
Observa você como aparentemente quando você mentiu, você vai se sentir protegido. Ou você deixou de perder. E é na casa 8 que você perde. E Marte é o motor da casa 8. E nesse caso, especialmente dia da mentira, em nossa homenagem, Marte também está dentro da casa 8. Para a gente poder olhar para isso e trazer essa consciência e percepção. E o nariz, assim como o pênis, eles têm uma relação com Marte. Esses apêndices têm uma relação com Marte. Na mulher, o clitóris. Então, o nariz tem relação com Marte. E, portanto, um regente natural da casa 8. E que tem relação também com a forma como você está agindo. Se você age em desacordo com o princípio marciano elevado, aquele órgão para onde o sangue deveria ir, se recusa a ir. Porque o sangue é o veículo do ego. E ele entra no seu corpo, naquela região, porque você está em relação saudável com aquele órgão e com o que os planetas representam cosmicamente do órgão. Você quebra a sua relação saudável com Marte, o sangue para de ir nas regiões onde ele chega. É um princípio do adoecimento. Cronicamente, esse processo no nosso corpo é que vai enfraquecendo órgãos com mudança de fluxo sanguíneo. Ano novo astrológico. Foi agora, vocês viram? Acompanharam o ano novo astrológico? Que dia foi? Dia 20. 20 de março? 7h29. Viram o mapa? Sim. Está feliz? Não. Ano novo astrológico. Portanto, equinócio de março. O que você falou que você estava, Ivone? Não, eu não vou falar mais. Todo ano novo astrológico Tem nenhum azulzinho lá, só tem vermelho. acontece no equinócio de março. Vocês já perceberam isso? Todo ano astrológico é sempre no equinócio de março. E, portanto, o Sol está saindo do hemisfério sul e indo em direção ao hemisfério norte. Isso é importante. Às 7h20 da manhã, o Sol adentrava 0 graus de Áries. E nesse momento o Sol estava na casa 12. A casa 12 é uma casa de luz ou é uma casa mais de escuridão? É uma casa oculta. Quais são as casas ocultas da astrologia? 4, 8 e 12. Quem nasce com o Sol nessas casas, geralmente tem a sua luz em algum grau diminuída. Diminuída para quem está aqui fora, porque de algum modo elas estão aumentadas interiormente, a pessoa tem a chance maior de entrar em relação com esse espaço interior. Então existe um convite à interioridade. Sol de casa 12, ascendente, então Sol em Áries, ascendente em Áries e a Lua em Lua elevada, né? Alguém vê algum problema com essa Lua? Conjunção Saturno. Lua conjunção Saturno. Os dois regentes do eixo Câncer-Capricórnio, o eixo da manifestação, o eixo do espírito e da matéria, o eixo do pai e da mãe, estão em conjunção. Quando a Lua está em conjunção com Saturno, qual é a sensação que lhes vem? De liberdade ou de menos liberdade? Porque Saturno ele tem uma capacidade restritiva, e são poucos de nós que se dedicaram a uma vida de tal modo sacrificial que no momento desses não estariam sentindo pressões. Quem está com a conta em dia, talvez não sinta tanto. Mas o grosso da vibração da Lua conjunção Saturno é restrição e muitas vezes sofrimento. O grosso do Sol dentro da casa 12 é pouca luminosidade.
Mais uma vez, restrição. Entrar em relação com questões pré-existenciais que nos trouxeram a vida. É importante frisar que isso daqui é o tema de todo o ano, até março do ano que vem. Até o próximo equinócio de março. Esse é o tom. Esse é o tom do ano. Da mesma forma como nós olhamos para o tom do dia, onde a gente pôde visitar a irmã Mentira, a gente tem o tom do ano. Onde a gente visita o palco sobre o qual a gente está caminhando agora. Então, um sol numa casa de culto, próximo ao ascendente, uma lua, apesar de elevada, em conjunção com Saturno. Todo ano, assim como todo mapa do nascimento, para que ele possa acontecer e gerar frutos, precisa desse primeiro alinhamento. Sol, lua e ascendente. Essas energias precisam estar integradas interiormente, em termos de sentido, para que a gente possa caminhar. Senão a gente não sabe nem por onde começar. A união dos três se manifesta em que ponto? Roda da fortuna. Quem tem o centro de gravidade entre Lua, Sol e ascendente equilibrado, consegue auferir os benefícios da roda da fortuna. Tudo se abre, tudo dá certo naquela região. Quem não conseguiu alinhar os princípios solares espirituais com os princípios lunares, anímicos, alma, com o princípio somático, o meio corporal, não tem nem como começar. É o primeiro grau de alinhamento. Essa leitura que a gente está fazendo aqui no ano, cada um de nós tem que fazer com o seu próprio tema. Senão não tem nem como começar. De qualquer modo, nascer nesse momento, e foi comentado aqui agora, está mostrando que existe uma predominância de aspectos que são desafiadores do ponto de vista astrológico. Os dois aspectos mais desafiadores são as quadraturas e as oposições. Percebam que todos esses vermelhos são quadraturas e esses aqui são oposições. Nós temos uma oposição de casa 7. A casa 7 é tudo aquilo que vem na forma de outro para nós. Quem está se contrapondo ao eu é Júpiter, o maior planeta do sistema solar, que casualmente está retrógrado, o que constitui um desafio às relações, um desconforto nas relações, que eventualmente a gente pode estar disponível, ou pode fazer com que nos irritemos um pouco mais do que o habitual, não consigamos fazer com que as coisas sejam como nós queiramos que elas sejam. Isso aqui é muito desafiador, principalmente quando vemos que o regente da casa 7, portanto, o regente de Vênus, e se ele rege a casa 7, ele rege tudo que está dentro da casa 7, e o planeta que rege é o dispositor. Então, não só Vênus é o regente da casa 7, como ele é o dispositor de Júpiter. Vamos ver se ele oferece alguma redenção para a gente? Onde está Vênus? A 12. Vamos! Que é desafiador. Então, a saída talvez não esteja no outro. Ou se está no outro, está muito mais a servir ao outro do que servir-se dele. Pessoal, uma coisa bem mais séria do que julgar a nossa nova filosofia. A casa 7 está completamente podre, sem redenção. Júpiter, que poderia dar uma ajuda, só está atrapalhando. A casa 7 é a casa do inimigo declarado, aquele que te odeia e fala, te odeia. O que é bom. Mas a casa 12 é do inimigo oculto, que geralmente está dentro de você mesmo. O regente do inimigo declarado está no inimigo oculto. Os inimigos se encontraram. Então, você vai sambar na brasa. Boa sorte. Não, mas temos a Vênus que está regendo a saída. Vai pensando ano de Vênus, ai que bom. Melhor do que Saturno.
melhor que Saturno, gente. É um ano em que Saturno está em conjunção com a Lua. Então vai ser bem difícil para a mulher, sim. Obrigada por ser Não tem nada de Porque a legal. Lua tem a ver com o feminino. E a proximidade da Lua com Saturno torna isso desafiador para o feminino. O que nós dispomos para trabalhar esse ano é isso aqui. Urano em Ares. Urano em Ares perto do ascendente e Marte em Touro dentro do ascendente. Muita força, né? Muita loucura para quem até hoje não desenvolveu o intelecto, porque Mercúrio tem com exata pelo ascendente. Se o intelecto e a lógica está minimamente desenvolvida, é um momento interessante de dar uma virada. Porque como entrar em relação com a energia iraniana, uma mente desequilibrada. Como Marte está aqui, nós vamos ter de alguma forma uma disposição e força para realizar. Agora, como operacionalizar esse Marte? Em que direção nós vamos oportunizar esse mapa? Na cabeça de dragão. No do norte, o convite está aqui. Na bússola, nós buscamos o norte quando estamos no meio do mar. É exatamente o que Na astrologia, o norte também nos serve de referência, enquanto possibilidade de realização, não de escape. O Nó do Norte está em Virgem na 5, é isso? Isso. quase O que a hierarquia de Virgem nos convida? Serviço. O que a casa 5 nos convida? Criatividade. Serviço criativo. A mulher só quer saber de amor. Amor. Aí depois vocês assistem Eros e Psique. Serviço criativo. Levando em conta tudo que Oswaldo convidou a compreender e avaliar sobre o que seja a felicidade. Porque na casa 9, a conjunção de Lua com Saturno diz que realmente é dificultoso o processo, é sacrificial. Só que ele está depois da casa 8, que é a casa daquele que já morreu. Ele está na casa que está mostrando que é o conhecimento superior sacrificial. Só estando em relação com alguém que já realizou essa elevação sacrificial do conhecimento, que é possível ser menos desconfortável. Por isso, a relação pessoal, o princípio crístico, a vivência pessoal, o princípio crístico, durante esse ano, é uma saída importante para que minimamente a gente possa ser útil, ou menos inútil. É o menos Próximo. Mapa de quem? Show. mapa Não. Próximo. Quem é? Van Gogh. Tá com cara de roça, velho. Eu ia dizer, tá com cara de Van Gogh quando ele ainda não cortou ele. Van Gogh se deu bem na vida? Não. Dançou? Dançou. Criou uma bela obra? Fez alguma coisa? O que ele fez, semeou e cresceu? Sim. Ele é uma boa referência para esse ano. Especialmente sendo ariano, né, Oswaldo? Ares ascendente dança. Cara de Ariano. O próximo. Ares, ascendente câncer, Van Gogh. O que ele fez? Tudo o que ele precisava ter feito, sem imaginar que ele não ia ver resultado nenhum. Qual é uma das marcas astrológicas da impossibilidade de ver esse resultado? O regente da 8 está na 10. Regente da casa 8, na casa 10. Reconhecimento póstumo. Reconhecimento póstumo é uma das fórmulas possíveis para esse ano. Abrir mão da possibilidade do sucesso, mas independente disso, realizar nas pequenas coisas o que precisa ser feito. Agora, um exemplo prático, a partir de imagens, daquilo que seria ideal que nós fizéssemos.
des années, je faisais une longue course à pied sur des hauteurs absolument inconnues des touristes, dans cette très vieille région des Alpes qui pénètre en Provence. C'était, au moment où j'entrepris ma longue promenade dans ces déserts, des landes nues et monotones, vers 1200 ou 1300 mètres d'altitude. Il n'y poussait que des lavandes sauvages. Je traversais ce pays dans sa plus grande largeur et après 3 jours de marche, je me trouvais dans une désolation sans exemple. Je campais à côté d'un squelette de village abandonné. Je n'avais plus d'eau depuis la veille et il me fallait en trouver. Ces maisons agglomérées, en ruine, comme un vieux nid de guêpes, me firent penser qu'il avait dû y avoir, là, dans le temps, une fontaine ou un puits. Il y avait bien une fontaine, mais sèche. Les 5 à 6 maisons, sans toiture, rongées de vent et de pluie, la petite chapelle au clocher écroulé, étaient rangées comme le sont les maisons et les chapelles dans les villages vivants, mais toute la vie avait disparu. C'était un beau jour de juin, avec un grand soleil, mais sur ces terres sans abri et hautes dans le ciel, le vent soufflait avec une brutalité insupportable. Ces grondements dans les carcasses des maisons étaient ceux d'un fauve dérangé dans son repas. Il me fallut lever le camp. À 5 heures de marche de là, je n'avais toujours pas trouvé d'eau et rien ne pouvait me donner l'espoir d'en trouver. C'était partout la même sécheresse, les mêmes herbes ligneuses. Il me sembla apercevoir, dans le lointain, une petite silhouette noire, debout. Je la pris pour le tronc d'un arbre solitaire. À tout hasard, je me dirigeai vers elle. C'était un berger. Une trentaine de moutons, couchés sur la terre brûlante, se reposaient près de lui. Il me fit boire à sa gourde. Un peu plus tard, il me conduisit à sa bergerie, dans une ondulation du plateau. Il tirait son eau, excellente, d'un trou naturel très profond, au-dessus duquel il avait installé un treuil rudimentaire. Cet homme parlait peu, c'est le fait des solitaires, mais on le sentait sûr de lui et confiant dans cette assurance. C'était insolite dans ce pays dépouillé de tout. Il n'habitait pas une cabane, mais une vraie maison en pierre, où l'on voyait très bien comment son travail personnel avait rapiécé la ruine qu'il avait trouvée là, à son arrivée. Son toit était solide et étanche. Le vent qui le frappait faisait sur les tuiles le bruit de la mer sur les plages. Son ménage était en ordre, son parquet balayé, son fusil graissé. La soupe bouillait sur le feu. Je remarquai alors qu'il était aussi rasé de frais, que tous ses boutons étaient solidement cousus, que ses vêtements étaient reprisés avec le soin minutieux qui rend les reprises invisibles. Il me fit partager sa soupe. Comme après, je lui offrais ma blague à tabac, il me dit qu'il ne fumait pas. Son chien,
silencieux comme lui, était bienveillant sans bassesse. Il avait été entendu que je passerais la nuit là, le village le plus proche étant encore à plus d'une journée et demie de marche. Je connaissais parfaitement le caractère des rares villages de cette région. Il y en a 4 ou 5, dispersés, loin les uns des autres, sur les flancs de ces hauteurs, dans les taillis de chênes blancs, à la toute extrémité des routes carrossables. Ils sont habités par des bûcherons qui font du charbon de bois. Ce sont des endroits où l'on vit mal. Les familles, serrées les unes contre les autres, dans ce climat qui est d'une rudesse excessive, aussi bien l'été que l'hiver, exaspèrent leur égoïsme en vase clos. L'ambition irraisonnée s'y démesure. Dans le désir continu de s'échapper de cet endroit, les hommes vont porter leur charbon à la ville, puis retournent. Les plus solides qualités craquent sous cette perpétuelle douche écossaise. Les femmes mijotent des rancœurs. Il y a concurrence sur tout, aussi bien pour la vente du charbon de bois que pour le banc à l'église, pour les vertus qui se combattent entre elles, pour les vices qui se combattent entre eux, et pour la mêlée générale des vices et des vertus sans repos. Par là-dessus, le vent également sans repos irrite les nerfs. Il y a des épidémies de suicide et de nombreux cas de folie, presque toujours meurtrières. Le berger, qui ne fumait pas, alla chercher un petit sac et déversa sur la table un tas de glands. Il se mit à les examiner, un après l'autre, avec beaucoup d'attention, séparant les bons des mauvais. Je fumais ma pipe, je proposais de l'aider. Il me dit que c'était son affaire. En effet, voyant le soin qu'il mettait à ce travail, je n'insistais pas. Ce fut toute notre conversation. Quand il eut du côté des bons un tas de glands assez gros, il les compta par paquets de 10. Ce faisant, il éliminait encore les petits fruits ou ceux qui étaient légèrement fendillés, car il les examinait de fort près. Quand il eut ainsi devant lui 100 glands parfaits, il s'arrêta et nous allâmes nous coucher. La société de cet homme donnait la paix. Je lui demandai le lendemain la permission de me reposer tout le jour chez lui. Il le trouva tout naturel, ou plus exactement, il me donna l'impression que rien ne pouvait le déranger. Ce repos ne m'était pas absolument obligatoire, mais j'étais intrigué et je voulais en savoir plus. Il fit sortir son troupeau et le mena à la pâture. Avant de partir, il trempa dans un seau d'eau le petit sac où il avait mis les glands soigneusement choisis et comptés. Je remarquai qu'en guise de bâton, il emportait une tringle de fer grosse comme le pouce et longue d'environ 1,50 m. Je fis celui qui se promène en se reposant, et je suivis une route parallèle à la sienne. La pâture de ces bêtes était dans un fond de combe. Il laissa le petit troupeau à la garde du chien et monta vers l'endroit où je me tenais. J'eus peur qu'il vînt pour me reprocher mon indiscrétion, mais pas du tout. C'était sa route, et il m'invita à l'accompagner si je n'avais rien de mieux à faire. Il allait à 200 mètres de là, sur la hauteur. Arrivé à l'endroit où il désirait aller, il se mit à planter sa tringle de fer dans la terre. Il faisait ainsi un trou dans lequel il mettait un gland, puis il rebouchait le trou. Il plantait des chênes. Je lui demandai si la terre lui appartenait.
Il me répondit que non. Savait-il à qui elle était? Il ne savait pas. Il supposait que c'était une terre communale ou peut-être était-elle la propriété de gens qui ne s'en souciaient pas. Lui ne se souciait pas de connaître les propriétaires. Il planta ainsi ses sanglants avec un soin extrême. Après le repas de midi, il recommença à trier sa semence. Je mis, je crois, assez d'insistance dans mes questions, puisqu'il y répondit. Depuis 3 ans, il plantait des arbres dans cette solitude. Il en avait planté 100 000. Sur les 100 000, 20 000 étaient sortis. Sur ces 20 000, il comptait encore en perdre la moitié du fait des rongeurs ou de tout ce qu'il y a d'impossible à prévoir dans les desseins de la Providence. Restaient 10 000 chênes qui allaient pousser dans cet endroit où il n'y avait rien auparavant. C'est à ce moment-là que je me souciais de l'âge de cet homme. Il avait visiblement plus de 50 ans. 55, me dit-il. Il s'appelait Elzéar Bouffier. Il avait possédé une ferme dans les plaines. Il y avait réalisé sa vie. Il avait perdu son fils unique, puis sa femme. Il s'était retiré dans la solitude où il prenait plaisir à vivre lentement avec ses brebis et son chien. Il avait jugé que ce pays mourrait par manque d'arbres. Il ajouta que n'ayant pas d'occupation très importante, il avait résolu de remédier à cet état de choses. Mon jeune âge me forçait à imaginer l'avenir en fonction de moi-même et d'une certaine recherche du bonheur. Je lui dis que dans 30 ans, ces 10 000 chênes seraient magnifiques. Il me répondit très simplement que si Dieu lui prêtait vie, dans 30 ans, il en aurait planté tellement d'autres que ces 10 000 seraient comme une goutte d'eau dans la mer. Il étudiait déjà la reproduction des hêtres et il en avait près de sa maison une pépinière issue des faînes. Les sujets qu'il avait protégés de ses moutons étaient de toute beauté. Il pensait également à des bouleaux pour les fonds où, me dit-il, une certaine humidité dormait à quelques mètres de la surface du sol. Nous nous séparâmes le lendemain. L'année d'après, il y eut la guerre de 14 dans laquelle je fus engagé pendant 5 ans. Un soldat d'infanterie ne pouvait guère y réfléchir à des arbres. Sorti de la guerre, je me trouvais à la tête d'une prime de démobilisation minuscule, mais avec le grand désir de respirer un peu d'air pur. C'est sans idée préconçue, sauf celle-là, que je repris le chemin de ces contrées désertes. Le pays n'avait pas changé. Toutefois, au-delà du village mort, j'aperçus dans le lointain une sorte de brouillard gris qui recouvrait les hauteurs comme un tapis. Depuis la veille, je m'étais remis à penser à ce berger planteur d'arbres. 10 000 chênes, me disais-je, occupent vraiment un très large espace. J'avais vu mourir trop de monde pendant 5 ans pour ne pas imaginer facilement la mort d'Elzéar Bouffier. D'autant que, lorsqu'on en a 20, on considère les hommes de 50 comme des vieillards à qui il ne reste plus qu'à mourir. Il n'était pas mort. Il avait changé de métier. Il ne possédait plus que 4 brebis, mais par contre,
une centaine de ruches. Il s'était débarrassé des moutons qui mettaient en péril ses plantations d'arbres. Il ne s'était pas du tout soucié de la guerre. Il avait imperturbablement continué à planter. Les chênes de 1910 avaient alors 10 ans et étaient plus hauts que moi et que lui. Le spectacle était impressionnant. J'étais littéralement privé de parole. Et comme lui ne parlait pas, nous passâmes tout le jour en silence à nous promener dans sa forêt. Elle avait en 3 tronçons 11 kilomètres de long et 3 kilomètres dans sa plus grande largeur. Quand on se souvenait que tout était sorti des mains et de l'âme de cet homme, sans moyens techniques, on comprenait que les hommes pourraient être aussi efficaces que Dieu dans d'autres domaines que la destruction. Il avait suivi son idée. Et les hêtres qui m'arrivaient aux épaules, répandus à perte de vue, en témoignaient. Les chênes étaient drus et avaient dépassé l'âge où ils étaient à la merci des rongeurs. Quant au dessein de la Providence elle-même, pour détruire l'œuvre créée, il lui faudrait avoir désormais recours au cyclone. Il me montra d'admirables bosquets de bouleaux qui dataient de 5 ans, c'est-à-dire de 1915, de l'époque où je combattais à Verdun. Il leur avait fait occuper tous les fonds où ils soupçonnaient, avec juste raison, qu'il y avait de l'humidité presque à fleur de terre. Ils étaient tendres comme des adolescents et très décidés. La création avait l'air d'ailleurs de s'opérer en chaîne. Il ne s'en souciait pas. Il poursuivait obstinément sa tâche, très simple. Mais, en redescendant par le village, je vis couler de l'eau dans des ruisseaux qui, de mémoire d'homme, avaient toujours été à sec. C'était la plus formidable opération de réaction qu'il m'ait été donné de voir. Ces ruisseaux secs avaient jadis porté de l'eau dans des temps très anciens. Certains de ces villages tristes dont j'ai parlé au début de mon récit s'étaient construits sur les emplacements d'anciens villages gallo-romains dont il restait encore des traces, dans lesquels les archéologues avaient fouillé et ils avaient trouvé des hameçons à des endroits où, au XXe siècle, on était obligé d'avoir recours à des citernes pour avoir un peu d'eau. Le vent aussi dispersait certaines graines. En même temps que l'eau réapparut, réapparaissaient les saules, les osiers, les prés, les jardins, les fleurs et une certaine façon de vivre. Mais la transformation s'opérait si lentement qu'elle entrait dans l'habitude sans provoquer d'étonnement. Les chasseurs qui montaient dans les solitudes à la poursuite des lièvres ou des sangliers avaient bien constaté le foisonnement des petits arbres, mais ils l'avaient mis sur le compte des malices naturelles de la terre. C'est pourquoi personne ne touchait à l'œuvre de cet homme. Si on l'avait soupçonné, on l'aurait contrarié. Il était insoupçonnable. Qui aurait pu imaginer, dans les villages et les administrations, une telle obstination dans la générosité la plus magnifique? À partir de 1920, je ne suis jamais resté plus d'1 an sans rendre visite à Elzéar Bouffier. Je ne l'ai jamais vu fléchir ni douter. Et pourtant, Dieu sait si Dieu même y pousse. Je n'ai pas fait le compte de ses déboires. On imagine bien cependant que pour une réussite semblable, il a fallu vaincre l'adversité, que pour assurer la victoire d'une telle passion, il a fallu lutter avec le désespoir. Pour avoir une idée à peu près exacte de ce caractère exceptionnel, il ne faut pas oublier qu'il s'exerçait dans une solitude totale. Si totale que, vers la fin de sa vie, il avait perdu l'habitude de parler. Ou peut-être n'en voyait-il pas la nécessité. En 1933, il reçut la visite d'un garde forestier éberlu. Ce fonctionnaire lui intima l'ordre de ne pas faire de feu dehors, de peur de mettre en danger la croissance de cette forêt naturelle. C'était la première fois
lui dit cet homme naïf, qu'on voyait une forêt pousser toute seule. En 1935, une véritable délégation administrative vint examiner la forêt naturelle. Il y avait un grand personnage des eaux et forêts, un député, des techniciens. On prononça beaucoup de paroles inutiles, on décida de faire quelque chose et, heureusement, on ne fit rien. Sinon, la seule chose utile, mettre la forêt sous la sauvegarde de l'État et interdire qu'on vienne y charbonner. Car il était impossible de n'être pas subjugué par la beauté de ces jeunes arbres en pleine santé. Et elle exerça son pouvoir de séduction sur le député lui-même. J'avais un ami parmi les capitaines forestiers qui était de la délégation. Je lui expliquai le mystère. Un jour de la semaine d'après, nous allâmes tous les deux à la recherche d'Elzéar Bouffier. Nous le trouvâmes en plein travail, à 20 km de l'endroit où avait eu lieu l'inspection. Ce capitaine forestier n'était pas mon ami pour rien. Il connaissait la valeur des choses. J'offris les quelques œufs que j'avais apportés en présent. Nous partageâmes notre casse-croûte en trois, et quelques heures passèrent dans la contemplation muette du paysage. Le côté d'où nous venions était couvert d'arbres de 6 à 7 mètres de haut. Je me souvenais de l'aspect du pays en 1913, le désert. Le travail paisible et régulier, l'air vif des hauteurs, la frugalité et surtout la sérénité de l'âme avaient donné à ce vieillard une santé presque solennelle. C'était un athlète de Dieu. Je me demandais combien d'hectares il allait encore couvrir d'arbres. Avant de partir, mon ami fit simplement une brève suggestion à propos de certaines essences auxquelles le terrain d'ici paraissait devoir convenir. Il n'insista pas. Pour la bonne raison, me dit-il après, que ce bonhomme en sait plus que moi. Au bout d'une heure de marche, l'idée ayant fait son chemin en lui, il ajouta « Il en sait beaucoup plus que tout le monde. Il a trouvé un fameux moyen d'être heureux. » C'est grâce à ce capitaine que non seulement la forêt, mais le bonheur de cet homme furent protégés. L'œuvre ne courut un risque grave que pendant la guerre de 1939. Les automobiles marchant alors au gazogène, on n'avait jamais assez de bois. On commença à faire des coupes dans les chênes de 1910, mais ces quartiers sont si loin de tout réseau routier que l'entreprise se révéla très mauvaise au point de vue financier. On l'abandonna. Le berger n'avait rien vu. Il était à 30 km de là, continuant paisiblement sa besogne, ignorant la guerre de 39, comme il avait ignoré la guerre de 14. J'ai vu Elzéar Bouffier pour la dernière fois en juin 1945. Il avait alors 87 ans. J'avais donc repris la route du désert, mais maintenant, malgré le délabrement dans lequel la guerre avait laissé ce pays, il y avait un car qui faisait le service entre la vallée de la Durance et la montagne. Je mis sur le compte de ce moyen de transport relativement rapide le fait que je ne reconnaissais plus les lieux de mes premières promenades. J'eus besoin d'un nom de village pour conclure que j'étais bien cependant dans cette région jadis en ruine et désolée. Le car me débarqua à Vergon. En 1913, ce hameau de 10 à 12 maisons avait 3 habitants. Ils étaient sauvages, se détestaient, vivaient de chasse aux pièges. Leurs conditions étaient sans espoir. Tout était changé. L'air lui-même. Au lieu des bourrasques sèches et brutales qui m'accueillaient jadis, soufflait une brise souple, chargée d'odeurs. Un bruit semblable à celui de l'eau venait des hauteurs,
C'était celui du vent dans les forêts. Enfin, chose plus étonnante, j'entendis le vrai bruit de l'eau coulant dans un bassin. Je vis qu'on avait fait une fontaine, qu'elle était abondante, et ce qui me toucha le plus, on avait planté près d'elle un tilleul, symbole incontestable d'une résurrection. Par ailleurs, Vergon portait les traces d'un travail pour l'entreprise duquel l'espoir est nécessaire. L'espoir était donc revenu. On avait déblayé les ruines, abattu les pans de murs délabrés. Les maisons neuves, crépies de frais, étaient entourées de jardins potagers où poussaient, mélangés mais alignés, les légumes et les fleurs, les choux et les rosiers, les poireaux et les gueules de loup, les céleris et les anémones. C'était désormais un endroit où l'on avait envie d'habiter. À partir de là, je fis mon chemin à pied. La guerre dont nous sortions à peine n'avait pas permis l'épanouissement complet de la vie, mais Lazare était hors du tombeau. Sur les flancs abaissés de la montagne, je voyais de petits champs d'orge et de seigle en herbe. Au fond des étroites vallées, quelques prairies verdissaient. Il n'a fallu que les 8 ans qui nous séparent de cette époque pour que tout le pays resplendisse de santé et d'aisance. Sur l'emplacement des ruines que j'avais vues en 1913, s'élèvent maintenant des fermes propres, bien crépies, qui dénotent une vie heureuse et confortable. Les vieilles sources, alimentées par les pluies et les neiges que retiennent les forêts, se sont remises à couler. À côté de chaque ferme, dans des bosquets d'érables, les bassins des fontaines débordent sur des tapis de menthe fraîche. Les villages se sont reconstruits peu à peu. Une population venue des plaines où la terre se vend chère s'est fixée dans le pays, y apportant de la jeunesse, du mouvement, de l'esprit d'aventure. On rencontre dans les chemins des hommes et des femmes bien nourris, des garçons et des filles qui savent rire et ont repris goût aux fêtes campagnardes. Si on compte l'ancienne population, méconnaissable depuis qu'elle vit avec douceur, et les nouveaux venus, plus de 10 000 personnes doivent leur bonheur à Elzéar Bouffier. Quand je pense qu'un homme seul, réduit à ses simples ressources physiques et morales, a suffi pour faire surgir du désert ce pays de Canaan, je trouve que malgré tout, la condition humaine est admirable. Mais, quand je fais le compte de tout ce qu'il a fallu de constance dans la grandeur d'âme et d'acharnement dans la générosité pour obtenir ce résultat, je suis pris d'un immense respect pour ce vieux paysan sans culture qui a su mener à bien cette œuvre digne de Dieu. Elzéar Bouffier est mort paisiblement en 1947 à l'hospice de Banon.